Olá, sou Tatiana Lima, psicanalista, e para mim é uma alegria poder estar partilhando com você o bom conhecimento aqui no podcast da Comunidade Transformar. Então vamos lá? No assunto de hoje eu quero conversar sobre dependência emocional, mas não trazendo aquela repetição que todo mundo conta, todo mundo diz, não. Eu quero trazer para você um assunto que eu gosto muito, da maneira com que aqui na Comunidade Transformar nós tratamos essa situação da dependência emocional. Na verdade, o nome do quadro é Coisas que todo mundo fala versus coisas que só eu te ensino. Isso significa que aqui você vai entender esse negócio de dependência emocional de uma vez por todas, perceber se você está vivendo um ciclo ou não, ou se, na verdade, você precisa assumir que a sua personalidade é uma personalidade dependente. Isso faz total diferença, porque, por exemplo, nós, seres humanos, somos pessoas que precisam se relacionar. As relações, elas são importantes demais para a vida, para o desenvolvimento e para o desempenho do ser humano. Desde sempre, desde a origem, na verdade, você foi criado, foi formado através de uma relação. Seus pais se relacionaram, depois você se relaciona com a sua mãe, ainda no período da gestação, se relaciona com o ambiente ao seu redor, se relaciona com as experiências afetivas da sua mãe, se relaciona com as suas próprias experiências internas, apesar de ainda não saber discernir o que é tudo isso. Mas lá dentro do ventre você já está se relacionando, você já está interagindo. Então, a dinâmica das relações, ela é uma das bases principais para a estrutura da sua formação. E quando você nasce, surgem mais relações. Quando você começa a entender o que é o mundo, quando você começa a entender quem é o outro, quem são as pessoas que te cercam, como você precisa se comportar, como você precisa reagir e interagir, são mais relações. Com isso, você vai percebendo que a dependência, ou melhor dizendo, a interdependência, é algo extremamente necessário e saudável para o ser humano. Para a formação da psique, da sua estrutura, da sua personalidade na sua alma, você precisa passar por esses processos de desenvolvimento, interação e percepções e novos insights. Aliás, é exatamente assim que a sua personalidade começa a se modelar, onde você começa a perceber o mundo, perceber o outro, perceber a você mesmo, o que você pensa, o que você sente, como você reage a isso tudo. Então, as relações, elas são uma base fundamental para a sua estrutura cognitiva, para a sua estrutura emocional e para a sua estrutura individual. É muito interessante que a dependência nas relações, ela, vamos dizer assim, ela vai acentuar quem você é, o que você pensa e o que você sente a partir dos modelos aprendidos. Então, eu sempre gosto de lembrar, quando a gente fala de dependência emocional, que é preciso aprender a separar o processo das dependências das relações que é saudável, que eu chamo de interdependência, e o processo das relações numa dependência tóxica, distorcida, que é a codependência. Esses dois universos, eles acabam acontecendo simultaneamente enquanto você ainda está apurando as suas sensações lá no primeiro período da infância. Isso vai fazer com que a maneira com que você aprendeu a lidar com essas situações vão modelar a sua personalidade. E em alguns casos, essa personalidade é modelada de forma dependente. Aí sim, existe uma observação a ser feita, existe um ponto a ser feito, que é a gente atentar para o fato de que há uma imensa diferença entre depender um dos outros e ter uma personalidade de dependência emocional, ser codependente de alguém. Codependência significa aprender a necessitar do outro para que a sua existência tenha sentido.
a codependência como modelo de personalidade, como eu gosto de ensinar nas nossas formações e desenvolver essa ideia durante a mentoria, ela vai chamar atenção para o fato de que você acaba observando a necessidade, ou melhor dizendo, a gritante necessidade de estar sempre interagindo ao redor do que o outro imagina. Vamos fazer uma comparação simples, né? Imagine que você está aqui, nessa localização. E lá do outro lado, lá no alto, existe uma pessoa que você admira muito. Essa distância vai provocar em você medos, pânico, tristeza, apatia. Esse distanciamento de quem você entende que é desse indivíduo que está aqui separado vai provocar em você uma angústia tão grande que você vai precisar buscar maneiras de se aproximar ou de atraí-lo. Com isso, você vai percebendo que, apesar de você ter uma estrutura existencial, esse indivíduo que está aqui, que você colocou e necessita e percebe e acredita que é o principal ponto de apoio da sua vida, você acaba não conseguindo se enxergar, você acaba não conseguindo se perceber. E isso faz com que você tenha uma dificuldade muito grande, uma debilidade muito grande em olhar para você. Então, uma das características de uma pessoa que tem a personalidade ou a estrutura da personalidade em codependência emocional é essa necessidade de afastar-se de si, sempre buscando o outro. Vou repetir que é para você gravar. Não se trata somente de buscar o outro. Não se trata somente de tentar atrair o outro. Trata-se principalmente de afastar-se de si. Trata-se de marcas afetivas que foram feitas lá na primeira infância e que de alguma maneira você aprendeu a ter muito medo, a ter muitas dificuldades de lidar com as suas emoções, com os seus próprios sentimentos, e isso acabou trazendo muitas oscilações emocionais que acabaram ficando registradas dentro da sua mente, dentro da sua alma, dentro da sua forma de ver a vida, e de alguma maneira acabou distorcendo essa necessidade de buscar ao outro como referência. Eu gosto muito da psicanálise, também com a neurociências, onde a gente vai perceber que todas as vezes em que uma criança ela busca um objeto relacional afetivo, traduzindo, né? Todas as vezes em que a criança busca alguém para se comparar, ela também vivencia muitas experiências, ela também vivencia muitos medos e cria fantasias que antes ela não conhecia. E agora ela precisa lidar com isso tudo. Nessa dinâmica de ter que lidar com essas situações, a criança acaba se guardando, se resguardando, se protegendo, interagindo com muito medo, se recolhendo, e por causa disso ela precisa sempre estar à disposição da outra, para não se machucar, para não se danificar, para não passar mais pela situação de deixar de ser aceita. É interessante que algumas pessoas ainda acreditam que a infância é como se fosse um papel em branco, e na verdade não. A infância é como se fosse um livro que já vem todo escrito, como se fosse uma folha que já vem cheia de informações. Porque aqui já tem informações da família, já tem informações das histórias dos seus pais, já tem informação de como a sua parentela se comporta e influencia quem você é. Então a criança ela traz dentro de si muitas histórias e combinações que não são diretamente dela, mas ela vai ter que aprender a lidar com essas histórias para poder formar a sua própria personalidade. Mas e quando acontece o trauma? Quando acontece a confusão mental e emocional? É como se você pegasse um papel e procurasse escrever
por cima uma nova história. Percebe que fica estranho? Você não consegue ter clareza do que está acontecendo aqui? Por mais que os fatores genéticos influenciem, a estrutura da psique já vem com alguns comandos e marcas que acabam acontecendo na sua vida e você vai vivendo e tentando escrever por cima. E o que acontece? Algumas partes ficam claras, outras não. Eu gosto de exemplificar assim para que você perceba com clareza que toda a sua estrutura emocional, ela está sendo escrita por cima de algumas histórias. E é exatamente nesse ponto onde a história de terceiros, histórias de pessoas que você ama, história dos seus pais, as histórias dos seus avós, as histórias das suas famílias, da sua parentela, a história da sua descendência, ela acaba ocupando um espaço, um lugar interno e que enquanto você não souber lidar com aquela informação, enquanto você tentar escrever por cima, o seu inconsciente vai formar muitos mecanismos de defesa e esses mecanismos vão te conduzir para, eu vou usar esse termo, alguns jeitinhos. Os mecanismos de defesa do inconsciente, como chama a psicanálise, eles servem para adaptar o seu emocional a todas as situações que você não consegue lidar. Como resultado, as adaptações geram bloqueios, crenças limitantes, distorções e necessidades de urgência que você, às vezes, não sabe nem de onde surgiu isso, mas você sente. Há casos que é difícil até admitir, né? Você não compreende o que está acontecendo, mas você sente. E aí você vai percebendo que a estrutura da personalidade em codependência emocional é uma estrutura que literalmente foi escrita sobre outras histórias. É uma estrutura que toda a demanda foi escrita em cima de outras histórias. E qual é o resultado disso? Vamos lá. Me diz aí, você consegue ler direito o que está escrito aqui nessa frase, nessa parte? Não. É isso que acontece no seu emocional, no emocional de quem tem a personalidade dependente. Você não conseguiu ler direito as suas informações porque você estava cheia das informações, das experiências de outras pessoas. Só que isso acontece, e eu volto a lembrar, acontece lá na primeira infância. Acontece quando você começa a buscar interações, quando você começa a aprender a se relacionar e você começa a entender a dinâmica dos afetos. Tem um autor que eu gosto muito, que é Bowlby, que vai falar pra gente um pouco sobre a teoria do apego. Seria muito interessante você pesquisar. E na teoria do apego, a gente encontra algumas dinâmicas dos afetos. Por exemplo, numa relação afetiva, o que você vai procurar? Primeiro, você vai procurar a expressão desse afeto, como ele se demonstra. Como você aprendeu? O que faziam com você e você entendeu que aquilo era carinho, que era atenção? Por exemplo, digamos que o seu pai trabalhava muito e quando chegava à noite ele trazia
um pacote de balas para você. Então, quando chegava mais no horário da noite, quando ia anoitecendo, a sua expectativa era que o seu pai ia chegar para trazer a bala. E ali você aprendeu que a dinâmica que se expressa o afeto é trazendo algo, doando um presente ou recebendo um presente. Um outro exemplo prático, digamos que quando criança você aprendeu que uma dinâmica de afeto seria aquele momento em que a sua avó que te criou colocava aquela mesa de domingo farta, muita coisa, muita comida, né? E você entendeu que a forma de carinho e de afeto era muita comida, muito alimento, muitas proporções. Ou então, digamos que você entendeu que seu tio que te criou morava longe, precisou sair para trabalhar e fazia chamada de vídeo. E aí, naquele horário sagrado, ele te ligava para falar com você. Isso é dinâmica de afeto. Você vai criar expectativa esperando aquele contato. Isso para as dinâmicas saudáveis, porque algumas dinâmicas são tóxicas, são difíceis, e elas acabam distorcendo, te ensinando que o afeto precisa vir acompanhado de dor, de agressão, de renúncia, de humilhação e de abandono. Na personalidade e independência emocional, essa estrutura de dor, humilhação, renúncia, vergonha, injustiça e abandono é uma realidade. Então você, para buscar um afeto, espera que seja expressado através de situações que vão provocar humilhação, abandono, tristeza, dor. Porque você lá na sua infância aprendeu que assim precisava se relacionar. Com isso você vai entendendo que a relação de interdependência emocional é saudável. Já a relação de codependência emocional é uma relação tóxica, distorcida, que vai conduzir vários processos de adoecimento. Só que a liberdade emocional ela acontece não quando você entende quando foi presa, ela acontece quando você percebe quando ela iniciou. Onde foi o início de tudo, o começo de tudo? Quais foram as relações que te ensinaram essa comunicação tóxica e que agora, no automático, você vai procurando repetir essas mesmas relações? Quando a gente vai falar de personalidade, é muito interessante lembrar que personalidades são estruturas psíquicas modeladas desde sempre. Quem acredita em espiritualidade vai dizer desde antes do ventre. É um campo de estudo real. Quem não acredita vai falar que conforme a ciência, desde o ventre. O fato é que desde o início da sua história, seja nessa terra palpável material ou antes disso, existem muitos aprendizados que são carregados de situações que aconteceram antes e por isso você acaba o quê? Fazendo releituras ruins, tóxicas e danosas de si mesmo. Eu gosto de dizer que pessoas que vivem a personalidade de independência emocional carregam um grande tesouro. Nossa, elas são preciosas demais. Elas têm um potencial incrível. Elas conseguem buscar, fazer, realizar, ser próspera. Mas tem um pequeno detalhe que dificulta todo o restante das relações. Por não conseguir se enxergar, ela só consegue enxergar o outro. Então ela vai ser maravilhosa pelo outro, vai buscar a prosperidade pelo outro, vai procurar fazer pelo outro, para se sentir amparada, abraçada e acolhida. E como resultado, acaba não enxergando e nem reconhecendo o real valor.
Mas é tão grande esse valor, é tão grande esse brilho interno, que ele não fica guardado, ele emite uma energia e quem está do lado de fora sente, mesmo que você não perceba. E é aí que mora o perigo, porque quem tem a hipersensibilidade para fazer essa leitura e observar esse nível de preciosidade que você tem, são pessoas com uma estrutura também danificadas, como narcisistas, sociopatas, psicopatas, enfim. É claro que não somente eles, ok? Mas na maioria das vezes, você acaba brilhando tanto algo que você não conhece e não enxerga, mas que esses têm, sim, uma hipersensibilidade para encontrar, farejar, como eu gosto de dizer, eles são predadores, então eles vão literalmente no objetivo. Para quê? Para poder também se apropriar dessa energia, se apropriar desse fluir, se apropriar dessa vitalidade que você carrega, que você exala, mas que você ainda não reconhece. Com essas situações, é muito comum a gente encontrar pessoas maravilhosas na codependência emocional que de alguma maneira se relacionam com essas estruturas patológicas e perversas, predadoras, e que acabam sim se nutrindo da sua vitalidade, se nutrindo da sua verdade, se nutrindo dos seus recursos, se nutrindo de quem você é na sua essência, porque esses indivíduos, eles têm um abismo psíquico, emocional e energético muito grande. Agem como vampiros energéticos. Ah, mas isso existe, doutora Tati? Ah, isso é coisa de quem acredita em espiritualidade. Tudo bem. Mas você também vai perceber que na dinâmica das relações, algumas pessoas tanto te intoxicam quanto se nutrem daquilo que você emite. A sua estrutura cerebral mostra isso. Você ficar 3 minutos com uma pessoa que reclama o tempo todo vai intoxicar o seu organismo por mais de meia hora. Mais de 3 horas, se eu não estou equivocada. Imagina você conviver com alguém que além de reclamar te diminui. Consegue fazer com que você se sinta desmerecida de todos os seus talentos, de toda a sua prosperidade. Então isso vai intoxicando a sua alma. Só que, como eu estava dizendo, agora a gente vai falar sobre o quadro Coisas que todo mundo fala versus coisas que eu te ensino nas relações entre dependente emocional e narcisistas. A primeira coisa que eu escuto falar por aí é assim: olha, foi ele quem criou a dependência em você. Quantas vezes a pessoa que é dependente emocional escuta e absorve essa afirmativa? Ah, foi ele quem criou, foi ele que fez isso comigo, foi ele quem gerou, não me deixou fazer, foi ele que fez com que eu acreditasse desse jeito. Ok, compreendi. Mas a minha pergunta é, será que foi só ele? Será que de verdade você não tem um imenso poder interno e sempre desejou desesperadamente que alguém te reconhecesse e te acolhesse? E você linkou o fato de que quem consegue reconhecer isso também pode te acolher? E aí esses indivíduos conseguem reconhecer isso e fazem você acreditar que você pode ser acolhida, mas como resultado você vive numa imensa solidão. Inconscientemente, isso faz com que você volte a uma solidão que você conhece desde sempre. Porque lembra que na personalidade e dependência emocional você aprendeu a se proteger e a ficar sozinho? Como um mecanismo de defesa das dores que você sentiu? E aí agora, estando com um predador desse nível, você acaba acreditando no início que encontrou alguém que vai enxergar o poder e a energia e te dar o apoio que você não tem, não sabe, nunca teve. E você acaba acreditando nisso. E inconscientemente você deseja ser descoberta. E eles te descobrem. E em troca, é você quem coloca ele num pedestal.
E é interessante que nesses processos você pode até achar que está ficando meio louco, meio louca, quando na verdade é o seu interior dizendo, olha, o que está sendo visto não vai ser cuidado. Você precisa aprender a ouvir mais a voz da sua intuição. Mas fazer o que com essa necessidade de ser vista, de ser notada, de ser amado, de ser mimada, de ser amparado? Carência. Pura carência. Então, enquanto você acreditar que foi ele quem criou a dependência em você, ou que foi ela quem criou a dependência em você, você vai continuar se isentando da responsabilidade de perceber que você tem um buraco onde se encaixa essa necessidade. E é você quem dá o espaço e autonomia para colocar esse indivíduo no altar. Aqui é sobre autorresponsabilidade. Faz sentido para você? Deixa um comentário, sabe? Compartilha com alguém que quer e precisa ouvir isso. Essa dinâmica é para curar a vida, para curar a alma, para curar a mente, para realinhar o seu caminho. Segundo ponto, coisas que todo mundo fala versus coisas que só eu te ensino. Ele te programou para depender dele. Ela te programou para depender dele. É uma outra frase que a gente reflete um pouco, porque programações emocionais e afetivas. Repetindo tudo. Segundo ponto, ele te programou para depender dele, ela te programou para depender dele. É uma outra frase que quando eu escuto me faz refletir. Porque programações emocionais, elas são feitas aonde mesmo? Nos primeiros períodos da vida, da infância. Isso inclui gestação. E para quem acredita como eu, até mesmo diante da gestação. As informações e programações emocionais, o seu drive, não foi instalado na vida adulta. Então, essa relação não te programou, mas ela fez com que você acessasse novamente aquilo que já estava programado. Entenda uma coisa. Você não busca uma relação porque ela é novidade. Você busca uma relação porque ela te é familiar. Você já viveu aquela experiência, você já viveu o processo, aquilo já está gravado, e aí você vai buscar uma relação que te é familiar. Ah, mas, poxa, doutora Tati, eu cresci num lar de abandono, de dor, de revolta, de confusão, de conflito, de agressão. A senhora está dizendo que eu vou procurar nas minhas relações dor, conflito, agressão, revolta. Bom, eu estou dizendo, dê uma olhada nas suas relações. Faz aí um 180 assim na sua vida. Agora faz um 360, olha tudo. Verifica se não é exatamente isso que acaba sendo uma repetição, como um padrão repetitivo na sua vida. Porque quando eu falo relações, não é somente relação entre o casal, entre namorados, entre homem e mulher, ou enfim, homens e homens, mulheres e mulheres, não. Existem relações entre pais e filhos, relações entre irmãos, relação entre amigos, relações profissionais, relações religiosas. Todas as relações, elas existem porque você está buscando algo que te é familiar. Mesmo que seja doloroso. Mesmo que seja difícil. Então, esse indivíduo, ele não programou você para depender dele. Ele acessou uma programação onde você já acreditava que tinha que depender de alguém. Ele mexe. Essa relação mexe na sua falta. E de novo te coloca na solidão. Uma solidão e uma falta que você sabe que existe, há muitos tempos. Vamos para o terceiro ponto. Coisas que todo mundo fala versus coisas que só eu te ensino. Todo mundo fala. Ele te manipula alternando afeto e punição, mexendo com a química do seu cérebro.
Vamos lá. Ele te manipula alterando afeto e mexendo com a química do seu cérebro. Verdade. Isso é uma verdade. Só que ele só consegue alcançar isso porque o seu cérebro já estava afetado. Grave essa frase. Crianças que cresceram em lares disfuncionais têm a sua estrutura cognitiva afetada. O jeito de sentir, o jeito de pensar, a forma com que busca o amor e o afeto são distorcidas. A química do seu cérebro também trabalha de uma forma diferenciada. Então, com isso, você percebe que quando a relação abusiva ela começa a ativar essa alternância que te leva a uma sensação, um êxtase e depois um buraco da falta, esse ciclo êxtase, buraco da falta, êxtase, buraco da falta, acontece para criar a dependência e acentuar o que você já sentia. Porque você cresceu aonde? Num lar disruptivo. E crescendo num lar disruptivo, as sensações, as emoções e as relações também serão disruptivas. É isso que o seu cérebro vai procurar. É desse jeito que você vai modelar a sua vida para buscar as relações, enquanto você não aprender a mudar essa disrupção, enquanto você não buscar estratégias para diminuir o impacto e melhorar a sua qualidade de vida. Quem me conhece sabe que eu sempre estou falando com o pessoal, você tem que aprender a respirar, a técnica de respiração é importante, vem fazer yoga na nossa comunidade, vem aprender sobre a respiração consciente. Eu estou sempre falando, gente, tá com a mente confusa, vai fazer uma caminhada. O cérebro está conectado com as suas pernas. Eu estou sempre chamando a atenção. Perceba a qualidade do seu sono. O seu sono é importantíssimo. É durante o sono que o seu corpo faz alterações químicas e energéticas. Você precisa aprender a ter uma qualidade de sono. E para isso, você precisa aprender a lidar com os seus pensamentos. Através da meditação, da oração, dos pensamentos positivos também. São várias técnicas juntas. Porque você veio de um lar disruptivo. Então, o que esse indivíduo da relação abusiva faz? Como é que ele te manipula, alterando afetos? Ele literalmente vai fazer você reviver disrupções. Aí, numa hora, dá um bomb love, ama, daqui a pouco, bum, te esquece, te ignora, faz aquela dinâmica do silêncio, né? Some o gaslighting. Para você ter o quê? A palpitação de novo. Para você ficar preocupada, alerta de novo. Para você olhar e perceber que não tem nada palpável para se pegar, para se importar. Olha só como ele ativou uma coisa que já existia. Para isso eles são bons, eles ativam aquilo que já existe em você. Mas a questão, e o que eu quero chamar a atenção hoje é, você precisa perceber que já existe em você. A disrupção aconteceu, de novo eu volto lá nas primeiras partes da infância, e por causa disso, você precisa aprender estratégias para melhorar a sua qualidade de vida interna, emocional, psicológica, espiritual, afetiva, para progredir e aprender a se blindar de uma relação dessa. E a nossa comunidade, a nossa mentoria está aqui para isso. O método Origens é totalmente focado nisso. Onde você aprende a perceber onde aconteceu a crise e o conflito interno e para onde você está direcionando e como mudar essa rota. Ok? Vamos lá. Quarto ponto. Coisas que todo mundo fala versus coisas que só eu te ensino. Ele sempre mostra quem é. Todo mundo te conta isso.
Ah, você está nessa relação, ele sempre mostrou quem é no convívio, mostrou primeiro uma fantasia, depois mostrou quem realmente é, colocou as garras para fora e você continua. 1, 2, 3 meses, 1, 2, 3 anos, 1, 2, 3, 30, uma vida inteira. Só que de que adianta ele te mostrar quem é quando você só enxerga a fantasia que você criou? Vou repetir que é para você gravar. Coisas que todo mundo fala versus coisas que só eu te ensino. Todo mundo fala que ele já te mostrou quem ele é. E eu te ensino. De que adianta ele te mostrar quem é quando você só enxerga a fantasia que você criou? Você se apaixonou pela fantasia de quem ele é, que você imaginou, que você precisa salvar, que você pode fazer, que você consegue ajustá-lo, que você consegue resolver os problemas dela, que você tolera. Ah, ela é assim mesmo, é o jeitinho dela, né? E aí, com o jeitinho dela, com o jeitinho dele, que você fantasiou e colocou borboletas na barriga, no estômago, né? Borboletas no estômago. Ah, estou apaixonada, estou com uma borboleta no estômago. Não, isso não é paixão. Isso daí é tensão e ansiedade por conta da insegurança. Pode provocar úlceras e azias e outros problemas. Mas por quê? Por conta da insegurança. Você precisa aprender a se cuidar, você precisa se juntar com pessoas numa comunidade aonde você vai aprender a identificar, a melhorar e a se blindar emocionalmente para não viver mais relações assim, que sugam, que drenam a sua energia, que te intoxicam e depois te descartam, porque na verdade você nunca soube o que é ser amado, você nunca soube o que é ser amada. Você só foi o que nós chamamos de relação objetal. Você serviu para um propósito, com a ilusão de que era o seu amor de uma vida. Vamos lá. Coisas que todo mundo fala versus coisas que só eu te ensino. Todo mundo fala que ele é o seu único porto seguro e ele faz você acreditar nisso. E o que eu vou te ensinar? Vamos lá. Por que é que você ainda mantém essa escolha? Essa pessoa diz que é o seu único porto seguro, que através dela você consegue viver. Que outra pessoa não vai te querer, que não tem jeito. E você acredita. Você escolheu acreditar. Sabe por quê que você escolheu acreditar? E eu vou te ensinar. Porque você nunca foi a primeira escolha, você nunca aprendeu a se escolher primeiro. Você sempre escolheu o outro. Então você já pegou esse indivíduo, colocou no pedestal, ele brilhou com a sua energia e você focou nele, como é que você vai olhar para outras coisas? Ele vai dizer, ela vai dizer que eles são literalmente os salvadores do seu mundo. E você acredita. Mas por que você mantém a escolha? Vou repetir para gravar. Você nunca aprendeu a se escolher. Sabe esse tal de amor próprio? Onde você pode aprender educadamente a colocar limites? Exatamente. Você ainda precisa aprender sobre isso. Dá tempo. Vem para o nosso método Origens. Vem para a nossa comunidade estudar. Entra para a escola de cura. Cura da mente, cura das emoções, cura da alma e cura do corpo. Vamos lá. Mais um ponto. Coisas que todo mundo fala versus coisas que só eu te ensino. Todo mundo fala que ele te confundiu para te deixar frágil. Vamos lá. Ele te confundiu para te deixar frágil e duvidar de si mesma.
Acontece. Mas por que acontece? Porque ele encontrou em você um buraco chamado insegurança. Na verdade, eu acredito que é uma caverna. Mas é uma ilustração minha. Uma caverna chamada insegurança. E aí, pela insegurança, todas as vezes em que você se posiciona ou pensa em se posicionar, ele vai lá, te joga de novo na caverna, você se quebra e você aceita, porque ali você já conhece. Mais uma vez, você está num lugar conhecido. E precisa aprender a reconhecer esses padrões da insegurança, do auto-boicote, de crenças que te limitam. Precisa aprender a se estudar, se auto-reconhecer para sair desse ciclo, para que esse indivíduo não tenha mais força sobre você. Você percebe que é sempre sobre você? Eu recebo muitas perguntas e solicitação de orientação para aprender a identificar a personalidade narcisista, patológica, ou então a personalidade em psicopatia. O que devemos fazer? Mas esses indivíduos só ganham força porque eles encontram as partes doloridas em você. Eles só conseguem fazer o gaslighting porque você já viveu a necessidade da expectativa de esperar o outro chegar. Ele só consegue fazer o Bomb Love porque você nunca viveu a dopamina de ser bem tratada, de ser bem cuidada, de ser bem querida. E por causa disso, você está extremamente inseguro. E aí ele vai lá, te dá toda a segurança e depois arranca, que é para você sentir o quê? O despedaçar. Lembre-se que esses predadores, eles lidam com o despedaçar das suas emoções. Mas quem entrega a emoção na mão dele é você. Vamos lá? Aguenta aí. Coisas que todo mundo fala versus coisas que só eu te ensino. Isso não é amor. É engenharia emocional. Verdade. Não é amor. É toda uma mecânica de engenharia emocional para engatilhar você. Só tem um detalhe. A engenharia emocional é de ambos os lados. Não é só o narcisista, não é só o psicopata que desenvolve. Você também desenvolve uma engenharia emocional para que aconteça, o encaixe. Ele quer vir e sugar, você mantém a falta. O trauma também dá match. Século 21, né? Emoções tóxicas também dão match. E enquanto você não aprender a identificar esses buracos e esses vazios, a engenharia emocional vai acabar atuando na sua vida ao seu desfavor, ou, como a gente diria na psicanálise, a um favor em thanatos, destrutivo e tóxico. Então, todo mundo te ensina que isso não é amor, é engenharia emocional. E o que eu te ensino? Que isso é de ambos os lados. O que todo mundo te ensina, isso não é amor, é engenharia emocional. E o que eu te ensino? É que isso acontece de ambos os lados. E enquanto um aprisiona, você tem o desejo de ser aprisionado porque está vivendo uma relação que já conhece. Vamos respirar. É muita informação, eu sei. Mas é para o seu bem, é para curar. E deixa eu lhe dizer algo. A liberdade... Deixa eu respirar para falar. A liberdade, ela não começa quando você entende como foi presa por ele, ou por ela, ou por essa pessoa. Vou repetir. A liberdade não começa quando você entende como foi preso por essa pessoa. A liberdade começa quando você entende desde quando você foi presa. Na infância, no início de tudo, nas suas origens. Eles só conseguem ativar os botões. E sair do ciclo é curar-se. Sair do ciclo é sobre auto-reconhecimento, é sobre assumir essa tal responsabilidade, sabe? E para fazer isso, você precisa aprender a investir em você. Você precisa se envolver com pessoas que
aprenderam primeiro e que têm a oportunidade de te mostrar um caminho de cura, de melhoria e de transformação. Para aprender a curar-se é preciso observar tudo o que acontece e dizer: vamos lá, eu vou mudar essa história, desejar com a sua alma, porque ela quer que você melhore, mas você precisa traçar o percurso. E para essa jornada, eu estou aqui para mentorar a sua vida, para te ensinar através da nossa escola de cura online e para mostrar um caminho ainda mais excelente, que é o amor, inclusive o amor próprio. Tá certo? Eu te faço um convite para participar com a gente do nosso conteúdo de transformação e do nosso método Origens Emocionais. Descubra aonde foi o ponto emocional que aconteceu a ferida afetiva e aprenda a curar, aprenda a lidar com a situação e a criar defesas saudáveis para que você não se envolva mais em relacionamentos tóxicos e ruins e que você encontre o maior dos amores. A presença do Altíssimo na sua vida, a essência poderosa e linda que flui através de você, tá certo?